Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia seguinte ao reajuste aprovado na Câmara Municipal de Campo Grande, para o prefeito, para os vereadores e para secretários de Estado, né? Uma bronca total. Jornais estranhando, a população estrilando. E os vereadores fizeram isso agora, porque esse reajuste vai vigorar somente para a legislatura que começa em 2021. E tem 2019, 2020, o vereador continua ganhando essa mixaria que ganha hoje. Quanto é que a mixaria vende hoje? Sei lá. Sei que é muito pouquinho, não chega a 20 mil reais, não, atualmente. Não, o prefeito ganha 20.400. Vereador ganha muito pouco, pelo tanto que ele trabalha. Agora, os vereadores fizeram isso, ironia da parte, os vereadores fizeram isso porque há 2 anos da eleição, 2 anos e um pouco da eleição, exatamente para repercutir agora, repercutiu mal agora, então, e tem 2 anos, né, para 1 ano e pouco para superar esse. Ganha 15.031 reais. Vai para 19 em 2021. É isso? Então, até final de 2020, quer dizer, esta legislatura aí, essa Câmara Municipal vai receber 15 mil e poucos, segundo a informação passada aqui pelo Índio. Não vamos aqui discutir quanto é que vai ganhar, né? Se é muito, se é pouco, se pode pagar mais ou pode pagar menos. O fato é que essas antecipações, elas terminam burlando, né? Driblando e burlando o direito que o cidadão tem de fiscalizar as ações do poder, de quem está no poder. Porque tem uma repercussão negativa hoje e tal, mas daqui 2, 3 meses o pessoal já esqueceu. Então o que o vereador devia fazer, devia assumir, vereador, todo mundo, né? Todos aqueles que têm o privilégio de reajustar o próprio salário, era esperar o fim da legislatura. Ao final da legislatura, cumpre-se o que está na lei e na Constituição. Quer dizer, a legislatura atual é que reajusta o salário da legislatura seguinte. Entendeu como é que é? Os 4 anos após a atual legislatura, que termina em 2020, tem que ter o salário reajustado por a atual legislatura.
senão os vereadores, prefeitos, secretários municipais receberão a mesma coisa que recebiam há 4 anos atrás. Eu acho que o vereador tem que ganhar bem, que o prefeito tem que ganhar bem, principalmente o vereador tem que ganhar bem para não ter que partir para os acertos para melhorar o salário, para garantir padrão de vida, já que com 15 mil reais dá para garantir uma qualidade de vida excelente. É um salário de privilegiados, né? 15 e tal. Mas deviam deixar para reajustar no final da legislatura. Porque aí a opinião pública tem força. Imediatamente após a eleição, né? O candidato já iria assumir compromisso com a próxima legislatura, para evitar o descalabro, né, do reajuste totalmente fora da realidade econômica e financeira do município. São 29 vereadores que vão ganhar, a partir da próxima legislatura, quase 30 mil reais por mês. Não precisa nada disso, né? Você não vai sustentar vereador a pão e água com salário mínimo, né? O vereador tem uma série de compromissos que ele tem que atender durante o mandato dele e tal. E que, ganhando bem, ele cumpre todos esses compromissos, essas demandas. Com certeza. Então, mas eles fazem assim para evitar a repercussão na época da eleição. Então, quando acaba a eleição, 2 anos antes, né? Daqui 2 anos ninguém lembra mais, então não há influência, né? Porque se deixa para fazer logo depois da eleição ou durante o processo eleitoral, o que vai acontecer? O eleitor vai poder influenciar. Não, o vereador vai ganhar muito. Vamos reduzir isso aí, porque nós é que pagamos. Dinheiro que sai para pagar vereador é dinheiro que deixa de pagar, melhorar o salário do professor, deixa de melhorar a saúde. Então, esse discurso seria utilizado na época da eleição. Agora, tem uma coisa que eu não entendo na Câmara Municipal: por que antecipa a eleição da mesa? O senhor João Rocha foi eleito presidente da Câmara Municipal no início do mandato, porque era início de legislatura, então. Logo em seguida ele foi reeleito. Ele e a mesa foram reeleitos para mais 2 anos. Quer dizer, o ano que vem, que seria o ano para a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal, não vai ter eleição, já teve. Quer dizer, sai um vereador, vai sair vereador e tal, vai entrar outro. Isso eu não entendo. 2 coisas que eu não entendo na Câmara é esse processo aí, por que não tem reunião na quarta-feira? O resto eu entendo tudo. A audiência pública hoje na Assembleia Legislativa, com a presença do governador Reinaldo Azambuja, para tratar de recursos, né, federais que serão aplicados no Taquari. Gente, devolver o Taquari vai ser difícil. Quer dizer, resgatar o Taquari antigo é muito difícil. O Taquari, quando eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul, pela segunda vez, em 1968, por aí, eu me lembro que era o rio mais piscoso do mundo, era a propaganda do rio. As pessoas iam de longe para pescar no Taquari. Tinha no Coxim um famoso pesqueiro chamado Vapa-Pesca, que era o destino. Coxim era um destino tão buscado, tão procurado, tão preferido
naquela época como Bonito é hoje. Depois, com o surgimento da monocultura da soja, que se expandiu pelos chapadões, né? Nas cabeceiras do Coxim e do Taquari, principalmente do Taquari, o Taquari foi sendo soterrado. São Gabriel do Oeste é uma referência, né, nesse desaparecimento, nessa morte do Taquari. Ali o pessoal foi sem nenhuma obediência e com a leniência dos órgãos de fiscalização, expandiu a monocultura da soja e o pessoal não teve a menor preocupação com o desenvolvimento sustentável. A história está se repetindo hoje na região da Bodoquena. A monocultura da soja está invadindo a região. Sem nenhuma preocupação com o meio ambiente. Eu estava ontem vendo que o Ministério Público de Bonito está atento. Inclusive, já multou, né, essas duas fazendas que contribuíram com o desastre ecológico do Prata, né? Já multou. O Ministério Público será, né, a salvaguarda das pessoas que defendem a natureza. Porque a partir do ano que vem, com a liberação das licenças para desmatamento, quer dizer, liberação rápida, proposta pelo governo, com o final das multas, né, da chamada indústria da multa, vai ser muito mais fácil, né, a devastação. Muito mais fácil, quer dizer, a lucratividade, as oportunidades do agronegócio, tudo isso vai ser, e eu espero que eu esteja completamente errado, o corolário, né, desta gestão que vai começar aí, desenvolvimentista, imediatista, e que pode transformar todo o sonho ambiental, ecológico de Bonito, da Bodoquena e de Jardim num verdadeiro pesadelo, no pesadelo do Taquari. No pesadelo do Taquari. Do que vai viver Bonito sem suas atrações turísticas? Jardim da Salva, né, tem enormes áreas para cultivo da soja e de outros. Ninguém é contra também que se cultive soja, né? Porque a soja não é o demônio. O diabo, o Satanás, é a falta de sustentabilidade. É não se querer investir em prevenção às cheias, às enchentes, ao soterramento dos rios, ao envenenamento das águas. Esse é que é o diabo. Se você fizer uma plantação, uma monocultura da soja, do milho, qualquer outra monocultura, em obediência às prescrições técnicas e tecnológicas, você vai fazer com tranquilidade. Não vai... Convive muito bem, né? Tudo isso. Desde que a ganância não seja superior à responsabilidade, convive muito bem com tudo isso aí, numa maior tranquilidade. Então não adianta gastar muito dinheiro com o Taquari agora. Gasta-se com reposição das matas ciliares. Acho que você tem que ser, para quem sabe no futuro, né, volte a ter vigir a consciência ecológica
e a gente possa ter o taquari de volta. O respeito à mata ciliar não custa respeitar. 20, 30 metros, tal, respeito. As curvas de nível, né? Obrigatórias. As caixas de retenção obrigatórias. É preciso investir, e o governo tem que investir exatamente nisso. Na região de Bonito, onde há potencial turístico, investir nisso aí, porque impedir a agricultura ninguém vai impedir, nem deve. Impedir que se toque na terra tal, ninguém vai impedir. A terra está aí para oferecer lucratividade, para incrementar o agronegócio, ninguém é contra isso. O que se é contra exatamente o mau uso, né? O abuso no uso da propriedade da terra. Todo mundo tem o direito de explorar a sua propriedade da melhor maneira que ele achar conveniente. Agora, não esquecendo nunca que a propriedade, sobretudo a propriedade rural, ela tem que ter um fim social. Está na Constituição, está na lei. Você não vai soterrar uma mina dentro da sua propriedade porque está na sua terra, não. Aquela mina que está ali não é sua. Aquela mina que está ali é de todo mundo. Você tem que deixar escorrer. Vai sair da tua propriedade, vai entrar na propriedade do vizinho e tal. É aí, assim que se faz sustentabilidade. É assim que se desperta a consciência, né? Vendo um dia desse na televisão, não sei se em Goiás e Minas, o governo está incentivando, né, a preservação das minas. Está pagando para o proprietário das áreas cercar a mina, para evitar que ela seja pisoteada pelo gado, para poder fornecer água, para manter os rios, né? Porque a água do rio vem da mina, a água do córrego vem da mina, daquela pequena mina, o Rio São Francisco, que é um dos maiores rios do Brasil, nasce numa mina, assim como o Rio Amazonas e tal. Então você soterra aquela mina, é claro, tem os tributários e tal, mas você está começando a matar o rio a hora que você soterra uma mina. Então não tem nada de ideológico, de xiita, não tem nada disso. É uma coisa nem de direita nem de esquerda, mas de direito. O direito que tem um cidadão de ter uma mina dentro da propriedade dele, mas o dever de manter aquela mina para que ela atenda a outras propriedades. Porque não é só ele que precisa da água. A água é para servir a todos. A água é um bem natural. Todo mundo precisa de água. E quem que vive sem água? Era isso. Esta noite de sexta-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos, estou falando aqui para quem está assistindo o programa ao vivo, porque esse programa é gravado e é reapresentado em vários horários. Vai haver o lançamento do livro Nelson Trade, a biografia do deputado Nelson Trade, Uma Vida para Valer, escrita, pesquisada pelo jornalista Oscar Ramos Gaspar. Vai ser às 6h30 da tarde, lá no Palácio Popular de Cultura, no Parque dos Poderes, e a venda do livro será a renda da venda do livro será revertida em favor de 3 instituições: Los Angeles Futebol Clube, a CIRFA, na área dos idosos, e Cotolengo. Nelson Trade, não precisa falar, todo mundo conhece, foi deputado federal, deputado estadual, vereador em Campo Grande, vice-prefeito de Campo Grande, político caçado pelo regime militar. E patriarca aí de uma geração de políticos que está no poder. Prefeito Marquinhos Trade, deputado federal Fábio Trade e agora senador, ex-prefeito
Nelson Trade Filho. Então, convidando a todos, né, para que compareçam, eu estarei lá presente, porque eu fui amigo pessoal dele, né, e fui repórter no tempo em que ele foi deputado, e fui deputado também no tempo em que ele foi deputado. Então, a gente tem uma ligação muito grande, né, ligação, inclusive, muito pessoal, porque eu convivi, né, com o Nelson Trade. Foi talvez a última entrevista do Nelson Trade, a imprensa foi concedida a mim já depois dele ter deixado o mandato de deputado federal. Então, eu tenho por ele um enorme respeito, uma consideração, e tive com ele um longo aprendizado em se fazer política com ética, com honestidade e com respeito ao voto e ao eleitor. Para falar sobre esse assunto, a gente vai ouvir hoje o filho dele, o primogênito, Nelson Trade Filho, eleito senador, numa entrevista que concedeu ao programa Boca do Povo. Daqui a pouco, depois do tempo, em Brasília e em Mato Grosso do Sul. Há 30 anos, a AIDS era sinônimo de morte. Não existia tratamento para a AIDS, e a única maneira de manter viva a memória das vítimas da doença era por meio de homenagens. Mas a esperança não podia acabar. Foi criado então o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, e a partir daí começou uma grande caminhada pela vida. Hoje é possível viver com HIV. A AIDS ainda existe, mas a luta contra a doença renasce cada dia mais forte. Que venham mais avanços para a prevenção, diagnóstico e tratamento em direção à tão sonhada cura. E que acabem de vez todas as formas de preconceito. Nós somos muito maiores que um vírus. 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Uma bandeira de histórias e conquistas. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, vamos à entrevista do dia. A entrevista do dia fala do lançamento do livro da biografia do Nelson Trade. E o Marquinhos fala, né, no bate-papo comigo e com o B de Paula, a gente fala de vários assuntos, tá, mas o centro da entrevista é exatamente Nelson Trade. Para lembrar o Nelson Trade, quem foi Nelson Trade, as pessoas que já não lembram mais, a memória é muito curta, né? Aliás, o livro está sendo publicado exatamente para que o Nelson Trade, né, aquilo que o Nelson Trade fez no decorrer de sua trajetória política, longa trajetória política, não caia no esquecimento e sirva de exemplo sobretudo para os jovens políticos deste estado e deste país. Vamos então à entrevista do dia com Nelson Trade. Vamos conversar com o senador Nelson Trade a respeito do livro que está sendo lançado hoje, escrito pelo nosso querido Oscar Ramos Gaspar, que é um grande jornalista, né? Sempre foi um grande jornalista,
e que conta a história do nosso querido e saudoso Nelson Trade. É um livro bonito, com fotos, com belas ilustrações, né, de momentos marcantes da vida do Dr. Nelson, e que nós vamos ouvir através do Nelsinho sobre o conteúdo deste livro, desta biografia, desse grande político, que era o doutor Nelson Trade, que você certo, conheceu muito bem. Convivi bem. Conviveu, né? Não fui. Não lá na Assembleia, não. Em frente a... Não, foi quando ele se elegeu deputado estadual, eu me elegi deputado federal. Nós não exercemos função legislativa juntos. Nelsinho Trade. Bom, agora, eu conheci o Nelson Trade em 1963. Eu não o conheci em Campo Grande, eu conheci em Corumbá, no julgamento, famoso julgamento que houve lá em 1963, e que ele era advogado de acusação. Foi o júri mais famoso que ele participou e não levou, né? Nelsinho, este livro conta passagens da vida do seu pai. Você já leu, já folheou, já fez depoimento, certamente, a respeito da vida do seu pai. E o que quem ler este livro pode esperar em relação a tudo isso? Bom, esse livro ele nasceu de uma necessidade do resgate, principalmente da história da atividade pública desenvolvida pelo meu saudoso pai. E o interessante é que o autor, o grande articulista Oscar Ramos Gaspar, ele, quando definiu a estratégia de escrever esse livro, de conceber esse livro, ele já avisou para a gente, olha, eu vou coletar pessoalmente os depoimentos das pessoas que vocês indicarem, que eu puxar pela memória, e tiveram passagens marcantes com seu pai. Então, vou fazer ele no tempo certo. E saiu pelo Brasil afora, indo a Brasília, indo a São Paulo, indo ao Rio de Janeiro, locais onde meu pai passou durante a sua atividade parlamentar. Aqui no nosso estado, no estado vizinho. E é muito interessante porque todas as passagens que constam no livro são verídicas, são passagens que realmente marcaram a trajetória política nacional. Então a gente está muito feliz num dia que para nós, pela saudade, é um dia triste. Hoje fazem 7 anos do passamento do meu pai. Certo. Mas a comemoração desse lançamento com certeza irá alegrar a alma dele onde ele estiver. Olha, o livro está prefaciado pelo desembargador aposentado, nosso querido Carlos Stefanini, que é também nosso ouvinte de todas as manhãs, a quem a gente manda aquele abraço. E vai ser o orador hoje lá. Grande orador. No lançamento. Grande orador. Ele aliás, pediu, e a gente acha justo, até porque além da amizade na área política, ele sempre teve uma parceria na área profissional com meu pai. E nas atividades de lazer. Tem até uma foto aqui no meio dele com o Stefanini. Stefanini é goleiro do time, dos advogados. E diz que bom goleiro. Então, aliás, tudo que o Carlos Stefanini fez na vida, ele fez muito bem. Ele era bastante dedicado. Olha só. O Marcelo também estava no time. Isso. O Marcelo, quem mais aqui? O Stefanini, tá novo ainda. Stefanini novão, muito legal. É verdade. E Fonseca, Abrão Razzucchi. O seu tio Marcelo, né? João Batista,
Pereira, que foi secretário de Segurança, o Jonathan Barbosa, esse cabeludo centroavante aqui, ó. O Jonathan jogava bem ou não? Era só figurante da coisa? Eu não sei, mas me falavam que ele era expulso sem... Brigava muito. Chorava muito. Vamos, vai lá, Jonathan, pra você contar pra nós essa história. O Jonathan sempre foi um chorão ao longo da vida. Seu Sérgio. O Nelson Trade foi... Eu conheci o Nelson Trade, como eu disse, em Corumbá. Ele era advogado, um julgamento famoso que teve lá de um contrabandista e tal. Naquele tempo, mas o que devia... O cara foi um crime, né? Foi um crime de repercussão nacional, né? Teve cobertura na época da revista O Cruzeiro, que publicou uma reportagem muito, inclusive, foi muito divulgada na época, Justiça de Braços Curtos, o título da reportagem, escrito pelo jornalista José Belém. E eu conheci Nelson Trade, ele já era vice-prefeito aqui de Campo Grande, mas ele foi a esse júri lá em Corumbá e tal. O que eu queria saber do Nelson esse tempo que o Nelson Trade ficou fora da vida pública compulsoriamente, né? Ele foi caçado pela ditadura militar. Como foi esses 10 anos? Você era muito criança, né? Mas eu lembro. Lembra bem desse ano? Lembro. Ele fora, porque ele era um animal político, né? Ele era. Ele sofreu muito. Primeiro que... pra você ver como é que é, né? Ele foi caçado em 64. E você disse que o conheceu... Em 63. Num júri em Corumbá. Olha como que as coisas são. Quando entraram na minha casa, quando eu era pequeno, nós morávamos na rua Rui Barbosa, entre Afonso Pena e a Barão do Rio Branco. Uma casa geminada que fica de frente àqueles pontos de ônibus ali. E entraram lá, nós estávamos almoçando, a minha mãe grávida do Marcos, Fátima neném, e eu já com 3 anos. E levaram meu pai. E eu me lembro que eu perguntava para minha mãe, cadê meu pai? A minha mãe falava, sabe o quê? Foi fazer um júri em Corumbá. E isso me marcou profundamente. Eu sentia tanta falta dele, porque ele ficou um tempo sem aparecer em casa, que depois eu vim entender o que é júri, e quem faz júri é advogado. E eu tomei assim, um certo pavor dessa profissão. Eu me lembro que quando eu fui fazer o teste vocacional, deu que eu era feito a essa área, a área pública e também na área biológica. E o meu pai até falou, mas por que você não quer fazer direito? Você tem o mesmo nome que eu, né? Até a placa nós vamos economizar, porque é só pôr vírgula no meu nome e escrever filho. Mas essa foi uma das razões. Mas quando eu tenho uma passagem com ele que me marcou também muito forte. Era um domingo e nós fomos até o Belmar Fidalgo para ele votar na LENC, Liga Esportiva Municipal Campograndense. Lembro. E ao apresentar a identidade, e eu de mão dada com ele, eu pequeno, o mesário, o escrutinador, falou, o senhor não vai poder votar. Meu pai falou, por que eu não vou poder votar? Porque o senhor é cassado, o senhor não tem direito, perdeu os seus direitos políticos. Tristes. E ele foi cassado na qualidade de vice-prefeito. Lembro. Tiraram ele do gabinete dele, caçaram o presidente da Câmara na época e várias outras personalidades. Ele me contava também como que foi essa tortura psicológica que ele passou dentro quando ele estava preso em função do regime militar. Ele dizia assim que quem ia para Fernando de Noronha não voltava mais. E todo dia chegava um cara lá, falava assim para ele, amanhã você embarca para Fernando de Noronha. E aquilo, imagina como é que a pessoa dorme
fora de casa, nessa tortura psicológica, situação. Né? Então, isso marcou muito. E ele retornou à vida pública através de uma nomeação feita pelo grande amigo da vida dele, amigo de primário em Miranda, Pedro Pedrocian, que o fez procurador do Estado e logo em seguida secretário de Justiça. Aí ele retomou a vida pública dele aos 50 anos, 52 anos, para ser exato. Em 82 ele foi candidato a deputado estadual, onde ele se elegeu pela primeira vez depois da cassação dele. E aí ele se reelegeu em 86, em 90 ele virou deputado federal e ficou lá por 5 mandatos, terminando em 2010. Nesse intervalo ele concorreu a prefeito em 96, e onde a eleição que projetou André Putinelli, naquele segundo turno com o Zeca. Eu estive em Fernando de Noronha, e por incrível que pareça, uma das figuras mais vivas de Fernando de Noronha é Miguel Arraes. É verdade. Miguel Arraes, a ilha inteira fala dele, não é? Mas você sabe por quê? Eu tive lá para conhecer também. Eu vi lá onde eles prendiam as pessoas, expunham dentro de um poço, com água até o joelho. E deixava o cara lá, com água até o joelho, até morrer. E o Miguel Arraes foi preso e mandado para lá. Ele conseguiu sobreviver, só que ele tinha também assim ele repelia muito isso pela lembrança que dava. Olha só, aí ele se elege governador do Pernambuco. Olha a volta que o mundo dá. Presta atenção. E havia uma demanda entre o Rio Grande do Norte e o Pernambuco para saber quem que teria o território de Fernando de Noronha. Que seria dono. Dono do território. Demanda de anos e anos, até que concluiu essa demanda, por coincidência, no mandato dele. E quem que teve que ir lá em Fernando de Noronha tomar posse do território? Miguel Arraes. Olha, Fernando de Noronha, eu achei assim fantástico uma coisa. Fernando de Noronha, você pode enfiar o pé na macega, pode andar naqueles matos lá, não tem cobra. É um local onde não existe cobra. E então só isso daí já é né, você já pode enfiar o pé no mato sem medo, né? E a ilha, eu jamais voltaria a visitar Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é como os próprios de lá dizem. Fernando de Noronha tem, quando você chega, você fica eufórico, é a chamada euforonha. Mas 3 dias de ilha você já fica com neuronha, é louco para ir embora. Não quer porque ela é no meio do continente, né? Ela tem 16 quilômetros só de extensão. 16 quilômetros, é no meio do continente. E se você quer ir embora, não tem jeito. Como. Porque o dia que você vai para lá, você já marca a sua volta. Então, do lado da ilha voltado para a África, você vê claramente os tubarões, né, aquelas barbatanas de tubarões passando. É uma coisa fantástica aquilo lá. Eu jamais iria lá e nem recomendo ir lá, porque não tem nada para ver, só tem isso daí só. E histórias tristes, né? Histórias verdade. Tristes. Meu senhor, teu pai não quis mais ser deputado federal. Por quê? Olha, B. Sérgio, foram 8 eleições seguidas. Fora dos filhos que se meteram no meio da política e ele acabava ajudando também. Claro. Então bota aí 10 eleições, uma atrás da outra. Cansa. Essa situação cansa. Ele já tinha 80 anos. Ele fez 80 anos em 30 de outubro de 2010. E ele estava cansado e ele queria, porque a gente sempre ia em casa no domingo. O Sérgio acho que já foi algumas vezes tomar um aperitivo. E ele, uma vez reunido com a gente, ele falou assim, eu, o Marcos e o Fábio sentado assim,
vocês vão ver, quando a gente passa dos 80, a gente perde o freio da censura. E a gente fala o que pensa. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês três. De vocês três, o melhor é o Fábio. O xodó dele sempre foi o Fabinho. E ele queria ver o Fábio deputado federal. Esse eu acho que foi o coroamento da trajetória política dele. E conseguiu, porque tem até uma foto dele nas comissões com o Fábio. Logo depois que o Fábio se elegeu, em 2010, a primeira vez, explicando para o Fábio como que funcionava a casa, né? Mas o interessante, eu tenho ido lá em Brasília para poder ver gabinete, local onde eu vou ficar, aquela coisa toda. É muito interessante a trajetória do pai lá em Brasília. As pessoas lembram muito dele, e não são só os parlamentares. O ascensorista do elevador, a moça que serve o cafezinho. Eu fui num restaurante para almoçar, e o garçom veio, ele perguntou, na hora que eu tinha terminado: você é da onde? Eu falei: eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele falou: puxa, eu tive um grande amigo de lá. Eu falei: quem que era? Ele falou: Nelson Trade. Rapaz, a hora que eu abri o celular para mostrar para ele a foto do meu pai, você precisava ver a emoção desse garçom. Então, realmente isso é bonito, isso é gostoso, isso nos inspira a poder cada vez mais a fazer as coisas diante daquilo que ele sempre nos ensinou, né? Com retidão, com ética, com princípios. Olha aqui a foto do garçom comigo, quando eu falei que... Olha que lindo. Que eu era filho do Nelson Trade. Você vê. Nelson, o teu pai reclamou muito, depois que ele deixou a política, de que os amigos não o visitavam, não é? E eu particularmente acho que é uma consequência de tudo isso. Não é? Mas eu achei assim que a saúde do Dr. Nelson Trade, devido ao fato dele ficar em casa, dele deixar as atividades, ela piorou muito rapidamente. Você tem razão. O Sérgio foi uma das pessoas que no final da vida dele visitou e aproveitou a ocasião. Se não me engano, foi uma das últimas entrevistas que meu pai fez. O Sérgio tem ela guardada, né, Sérgio? Tenho. Inédita. E longa, né? Longa, nós conversamos o tempo todo. Fomos bater um papo muito gostoso. Até um dia nós temos que resgatar essa entrevista. Agora, meu pai tinha um problema no músculo cardíaco. Ele operou o coração por 2 vezes e o coração dele já não batia com a força suficiente para mandar o sangue para o restante do corpo. E eu penso que a inatividade dele acabou acomodando a reação do organismo em mantê-lo ativo. E isso realmente fez a saúde dele declinou a saúde dele. Agora, essa questão que o Sérgio falou, eu lembro que ele falava assim: se pecado cometi na advocacia, foram as poucas vezes que acusei. As defesas, eu não me arrependo de nenhuma. Ele não gostava de acusar. Que coisa linda. Bom, Nelson, o lançamento do livro é hoje. Isso, é a partir das 18h30, lá no Palácio Popular da Cultura. Minha mãe vai fazer uma missa às 17 horas, no colégio que fica uma quadra acima de onde ele morou a vida toda, que é na Arthur Jorge com a Rua das Garças, lá na igreja de São José, né? Missionário São José. Na Arthur Jorge, com a Eduardo Santos Pereira, com a Rua São Paulo, por ali.
E dali nós vamos para o Palácio Popular da Cultura, às 18h30, participar do lançamento. O Oscar vai fazer uso da palavra, o Carlos Stefanini, desembargador aposentado, também, e a minha mãe vai fechar a noite. Então vai ter lá um coquetel, o livro vai estar à disposição, a renda arrecadada da venda do livro será destinada a 3 instituições que ele gostava muito: o Cotolendo, a Cirfa e uma escolinha de futebol lá do Jardim Los Angeles, porque ele sempre achou que o esporte, que o futebol formava o caráter das crianças. Até foi ele que fundou um Manequinho aqui, um time de futebol. Ele punha a gente dentro de uma variante e levava pra gente jogar ou no Belmar Fidalgo ou lá no Preventório, ali onde fica na a saída, Cirfa, né? A Cirfa. Preventório. Mas é isso, muita saudade, a vida é assim mesmo, que Deus possa ter a alma dele ao seu lado. Fica a saudade aí na gente. Emocionado, né? Você está emocionado, né? Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui, convidá-lo para voltar, né? Antes da posse. Vamos sim. Né? Para a gente falar de... Temos bastante novidade. Essa semana eu vou voltar para lá, porque já começam as articulações da mesa. E tenho bastante novidade para contar para vocês. Deixa ficar mais próximo do final do ano, a gente vem aqui. Sérgio. Alô, eu estou muito feliz, né, pela sua presença e pelo anúncio, né? Eu convivi muito com o Nelson, né, desde que ele foi caçado, porque em verdade, o meu primeiro contato com ele antes da cassação foi em Corumbá. Depois eu não vi mais, que eu estava em Cuiabá, né? Eu vim a Corumbá para dar cobertura exatamente ao evento. E lá eu conheci o Nelson, conversamos muito. Depois, na volta, a gente conviveu muito, tivemos muitos atritos de ordem política e tal, verdade. Mas sempre fomos amigos, né? E eu me lembro quando, na eleição do Lúdio candidato a prefeito, ele me convidou para participar da campanha. E a gente tinha restrições de ordem pessoal. Ele falou: você foi o Saulo, né? Saulo, porque me persegues, tal. Ele lembrou essa passagem. Eu lembrei de uma passagem interessante dele, que eu achava que era o Sérgio Cruz, mas não é. Era o Gaeta. O Gaeta era um ferrenho opositor a Pedro Pedrocian. Certo. E meu pai, líder do Pedro Pedrocian na Assembleia, que era ali abaixo do Rádio Clube. Na Praça do Rádio. E certa feita, o Gaeta fez um discurso muito forte contra o governo do Dr. Pedro. Ele tinha o dom da oratória, né, Sérgio? Era um cara brilhante. Carbonário. E o meu pai ficou de rebater tudo aquilo que ele falou, porque ele não estava inscrito numa outra sessão, e se preparou para tanto. Eu lembro que tinha um final de semana entre uma sessão e outra, e ele foi até Miranda, meu pai, pegar uma orientação do governador na época, Pedro Pedrocian, sobre as coisas que o Gaeta estava acusando. Qual foi a surpresa do meu pai? Que quem que ele vê lá, a hora que ele chega na Fazenda Petrópolis, debaixo lá de uma sombra grande de um pé de manga, quem que estava lá? O Gaeta. Aí, meu pai... Era a passagem que o Gaeta era meu de pai Corumbá, não entendeu nada, né? Na volta, ele foi rebater, ele saiu, foi embora, e meu pai começou a rebater aquilo tudo que ele falou, e achando que ia amenizar, porque ele viu o cara lá conversando com o Dr. Pedro, e ele foi numa parte e mais pau, né? Aí meu pai não aguentou, falou: não, peraí, eu não tô mais entendendo nada. Domingo eu fui lá na Fazenda Petrópolis, e qual foi a minha surpresa? Que eu te vi lá, conversando com o Dr. Pedro. O que você foi fazer lá? Aí disse que ficou aquele silêncio, ele falou: fui chupar mangas. O Gaeta também, aliás,
nós tivemos debates fantásticos, né? E entre esses debates, Sérgio Cruz, Walter Pereira, era uma turma que, eu me lembro que uma vez vocês seguraram uma votação que estava para acontecer, vocês seguraram no pau durante vários dias, quer dizer, coisas assim que não se vê mais, infelizmente não se vê mais no nosso legislativo. Nelson, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter uma assessora como a Ney Baota, que é nossa amiga, é verdade, nossa querida. E estamos felizes, estaremos lá. Vamos no lá. lançamento desse livro. Vai ser um prazer. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos.